Imagine por um momento que você está parado no centro de uma cidade fantasma, onde o único som é o ranger de uma placa de madeira balançando ao vento seco. O sol de agosto não é apenas uma luz no céu, ele é um peso físico, uma prensa de calor que parece querer esmagar os seus ombros contra o chão de poeira. O ar que você respira tem gosto de pólvora e terra queimada. É nesse cenário, onde a esperança costuma morrer antes do anoitecer, que a lenda de Benjamin Collins começou a ser escrita com sangue e suor. Antes de seguirmos por essa trilha de poeira e sombras, é importante fazer um aviso. Esta narrativa que estamos prestes a explorar é voltada para o entretenimento e a preservação das lendas que moldaram a fronteira americana. É um mergulho profundo nos contos de resiliência do Oeste, uma obra de ficção histórica inspirada no espírito daqueles tempos, e não um relatório de fatos documentais. Benjamin Collins não era o tipo de homem que atraía olhares em um salão lotado. Ele não usava esporas de prata nem carregava um revólver com cabo de marfim. Nos registros informais da época e nos recortes de jornais amarelados da década de 1880, ele é descrito como um homem de poucas palavras e mãos calejadas. Um fazendeiro que acreditava que o trabalho duro e o silêncio eram as únicas orações que Deus ouvia naquelas terras áridas. Mas a lei não escrita do deserto é cruel. Ela não se importa com a sua fé ou com o seu esforço. Ela exige que você se dobre ou que seja quebrado. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas esquece ao contar essa história. Benjamin Collins possuía uma têmpera que nem o inferno de Nevada conseguia derreter. Tudo mudou em uma tarde de terça-feira, quando o horizonte trouxe algo mais sombrio do que uma tempestade de areia. Um grupo de homens, cavalgando animais exaustos e com os olhos brilhando com a ganância de quem não tem nada a perder, cruzou a cerca de sua propriedade. Eles não queriam apenas o seu gado, eles queriam a sua dignidade. Imagine o silêncio opressor após o conflito. Collins estava sozinho, cercado pelas cinzas do que levou 10 anos para construir. O cheiro de pinho queimado e couro chamuscado impregnava suas roupas. Qualquer outro homem teria caído de joelhos. Qualquer outro teria buscado o consolo de uma garrafa de uísque ou o fim rápido de uma corda. Mas Collins apenas se abaixou e pegou um punhado de terra negra e quente. Ele a apertou até que os nós de seus dedos ficassem brancos. Naquele instante, o fazendeiro morreu e algo muito mais implacável nasceu em seu lugar. Sabe, a sabedoria popular da fronteira sempre dizia que um homem sem nada é o homem mais perigoso da terra. E Benjamin não tinha mais nada, exceto um revólver velho e uma vontade de ferro. Como os arquétipos dos grandes heróis que imortalizaram o cinema clássico, ele entendeu que a justiça, no Velho Oeste, não era algo que você esperava receber de um juiz em um tribunal distante. Era algo que você precisava buscar pessoalmente, quilômetro por quilômetro, através das terras de ninguém. Mas aqui entra o mistério que intriga os historiadores de salão até hoje. Por que Collins não montou em seu melhor cavalo e partiu em galope frenético? A resposta é o que define sua lenda. Ele sabia que o deserto é um jogo de paciência. Quem corre, morre de sede. Quem se desespera, perde o rastro. Benjamin começou a caminhar, um passo firme após o outro, seguindo a direção do sol poente, onde os rastros da arrogância daqueles homens ainda estavam frescos na areia. Se essa história de coragem silenciosa está mexendo com você e fazendo o seu sangue pulsar um pouco mais rápido, aproveite agora para clicar no botão de curtir. Isso ajuda a nossa comunidade do Faroeste Contado a levar essas lendas de honra e resiliência para mais pessoas que, como você, valorizam o espírito da fronteira. Fique comigo, pois nos próximos minutos, Collins fará uma descoberta no meio do deserto que mudaria completamente o rumo de sua vingança. Benjamin Collins não era mais um homem. Ele havia se tornado uma extensão da própria paisagem. 3 dias haviam se passado desde que ele deixou as cinzas de sua vida para trás. 3 dias em que o sol parecia um olho de fogo observando cada movimento seu.
A essa altura, a maioria dos homens já teria delirado, vendo oásis inexistentes ou conversando com os fantasmas do passado. Mas Benjamin mantinha a mente afiada como uma lâmina de barbear. Ele sabia que o deserto não perdoa erros, mas recompensa a disciplina. Imagine a cena. Collins encontra os restos de uma fogueira. O carvão ainda estava morno. Ele se ajoelhou e, com a ponta dos dedos, sentiu a temperatura das cinzas. Ali, ele percebeu algo que mudaria o jogo. Seus inimigos estavam cometendo o erro clássico dos arrogantes. Eles achavam que ninguém seria louco o suficiente para segui-los a pé. Eles estavam relaxando. A lei da fronteira é clara. O excesso de confiança é o primeiro prego no caixão de um fora da lei. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora quando ouve essa lenda. Collins não estava apenas seguindo rastros de cavalos. Ele estava seguindo o rastro do medo. Ele sabia que, conforme os dias passavam, a tensão entre aqueles homens cresceria. O isolamento faz isso com quem tem a alma suja. Eles começariam a brigar entre si, a duvidar uns dos outros. Benjamin era a sombra silenciosa que esperava o momento exato em que a alcateia começaria a se devorar. Certa noite, sob o brilho gélido de uma lua de prata que transformava o deserto em um oceano de ossos brancos, Benjamin ouviu o que procurava, o som de vozes alteradas e o relinchar nervoso de um cavalo baio. Ele se aproximou rastejando entre as rochas de arenito, sentindo a pedra fria contra o peito. Ele estava a poucos metros do acampamento. O cheiro de café barato e tabaco se misturava ao cheiro de cavalos cansados. Houve um momento de silêncio absoluto, aquele tipo de quietude que faz você ouvir os batimentos do seu próprio coração. Collins não sacou sua arma imediatamente. Ele observou. Viu o homem que liderou o ataque à sua fazenda, um sujeito chamado Silas, cujos olhos eram tão vazios quanto um poço seco. Silas estava rindo, contando como o velho fazendeiro provavelmente já estaria morto a essa hora, servindo de banquete para os urubus. O que acontece a seguir é o que separa Benjamin Collins dos justiceiros comuns. Ele não invadiu o acampamento disparando. Ele simplesmente se levantou e caminhou para a luz da fogueira. Imagine o impacto. Aqueles homens, armados até os dentes, paralisados ao verem um fantasma coberto de poeira e determinação surgir do nada. Collins não disse uma palavra de ódio. Ele apenas estendeu a mão e disse: "O tempo de vocês acabou." O conflito não atingiu seu ápice com uma explosão de violência gratuita, mas com um teste de nervos. O braço direito de Silas tentou sacar o revólver, mas o estalo do cão da arma de Collins foi mais rápido. O som ecoou pelo desfiladeiro como um trovão. Naquele ambiente, o medo é contagioso. Benjamin não precisou matar todos eles. Ele apenas precisou mostrar que era indestrutível. Um por um, aqueles homens viram nos olhos de Collins que ele não tinha medo de morrer, e é impossível vencer um homem que já aceitou o seu fim. A sabedoria dos antigos dizia que Collins desarmou o grupo apenas com sua presença. Ele recuperou o que restava, mas o verdadeiro tesouro não era o ouro ou os cavalos. Era a confirmação de que sua alma permanecia intacta. Aqueles homens foram deixados para a justiça da estrada, sem montarias e sem honra. Se esta história de justiça e resiliência tocou você, deixe seu like. É o que mantém a nossa chama acesa aqui no Faroeste Contado. Agora prepare-se, pois a conclusão desta saga revela o que realmente aconteceu com Benjamin após aquela noite no deserto. Ubu. Benjamin Collins observou as silhuetas de Silas e seus homens desaparecerem na linha trêmula do horizonte. Sem cavalos, sem armas e sem a arrogância que os protegia, eles agora eram apenas sombras entregues à vastidão impiedosa do Nevada. Registros da época sugerem que o deserto raramente devolve aqueles que subestimam sua força. O rastro de Silas nunca mais foi visto em nenhuma cidade civilizada. Ele se tornou apenas mais um sussurro entre os ossos e a areia.
Mas a verdadeira conclusão desta lenda não aconteceu no deserto, e sim onde tudo começou. Imagine Benjamim retornando ao vale, puxando as rédeas de seus cavalos recuperados. O cheiro de queimado ainda pairava no ar, mas a fumaça já havia se dissipado. Diante dele, as ruínas de sua casa eram um esqueleto negro contra o céu azul. Qualquer outro homem veria apenas o fim. Benjamim viu um canteiro de obras. Aqui está o detalhe que define a essência do Oeste. A justiça limpa o caminho, mas é o trabalho que constrói a paz. Benjamim não buscou a glória nos salões. Ele não contou sua história para quem quisesse ouvir. Ele simplesmente pegou o mesmo punhado de terra que havia apertado dias antes e desta vez o usou para assentar a primeira pedra de uma nova fundação. Sabedoria popular de Fronteira diz que as casas podem queimar, mas as raízes de um homem de honra são profundas demais para o fogo alcançar. Benjamin Collins reconstruiu sua fazenda tábua por tábua. Dizem que por anos quem passava por aquela estrada via um homem envelhecido, mas de postura inabalável, cuidando de sua terra com um silêncio que impunha respeito a quilômetros de distância. Ele provou que o maior ato de vingança contra quem tenta te destruir não é apenas o revólver, mas a sua recusa em permanecer no chão. Benjamim morreu décadas depois, como um próspero fazendeiro, deixando para trás não apenas terras, mas um exemplo que ecoa até hoje nas fogueiras do Nevada, a de que um homem pode perder tudo, menos a sua vontade de ferro. Eu agradeço por você ter cavalgado comigo até o fim desta saga épica. Isso mostra que você é parte do grupo que valoriza a resiliência e a verdadeira fibra do Velho Oeste. Se a história de Benjamin Collins trouxe valor para você, um like é o seu aperto de mão com a nossa comunidade do Faroeste Contado. Se você ainda não faz parte da nossa trilha, inscreva-se agora. Trazemos essas imersões profundas no espírito da fronteira toda segunda, quarta e sexta. Diga-me aqui embaixo nos comentários, você teria a força de Benjamim para reconstruir tudo do zero? E não deixe de conferir este outro conto de honra que está aparecendo na sua tela agora. Nos vemos lá.